Oi, meus irmãos aqui do canal Leitura Católica Audiobook, mais um capítulo aí do livro O Diário de Santa Faustina. Hoje vai ser o primeiro caderno, 13ª parte. Vamos à leitura, mas para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like para ajudar o canal, ok? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Resumo do Catecismo dos Votos Religiosos. Pergunta: que é um voto? Resposta: o voto é uma promessa feita a Deus voluntariamente de realizar atos cada vez mais perfeitos. Pergunta: obriga o voto a matéria prescrita pelos mandamentos? Resposta: sim. Realizar um ato na matéria prescrita pelos mandamentos tem duplo valor e duplos méritos, enquanto que descuidar-se dele é um delito duplo e uma maldade, pois se um voto é quebrado, então ao pecado contra o mandamento acrescenta-se o pecado de sacrilégio. Pergunta: por que os votos religiosos têm alto valor? Resposta: porque constituem um fundamento da vida religiosa aprovada pela Igreja, na qual os membros reunidos em uma comunidade religiosa comprometem-se a tender incessantemente à perfeição por meio dos 3 votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, segundo a regra da congregação. Pergunta: o que significa tender à perfeição? Resposta: tender à perfeição significa que o estado religioso por si só não exige a perfeição já adquirida, senão que obriga, sob a pena de pecado, a um trabalho diário para alcançá-la. Portanto, um religioso que não quer aperfeiçoar-se descuida da principal obrigação de seu estado. Pergunta: que são os votos religiosos solenes? Resposta: os votos religiosos solenes são tão absolutos que só o Santo Padre lhes pode conferir a dispensa, e somente em casos excepcionais. Pergunta: que são os votos simples? Resposta: são os votos menos absolutos dos votos perpétuos e atuais, que dispensa a Santa Sé. Pergunta: qual a diferença há entre o voto e a virtude? Resposta: o voto abarca somente o que é mandado pela regra, sob a pena do pecado, enquanto a virtude se eleva acima deste e facilita o seu cumprimento em sentido contrário ao quebrar-se o voto. Falta-se para com a virtude e esta é perdida. Pergunta: a que comprometem os votos religiosos? Resposta: os votos religiosos obrigam a pretender alcançar as virtudes e a submissão total aos superiores e a regra pelos quais o religioso entrega-se em prol da congregação, renunciando a todos os direitos sobre si, mesmo e sobre suas atividades que agora dedica ao serviço de Deus. Voto de pobreza. O voto de pobreza é uma renúncia voluntária ao direito de propriedade ou de seu uso, para agradar a Deus. Pergunta: a que objeto refere-se o voto de pobreza? Resposta: a todos os bens e objetos pertencentes à congregação, ou que se entregou a alguém, objeto ou dinheiro, como foram aceitos. Já não tem direito. Todas as esmolas ou doações que alguém receberia a título de agradecimento ou por outro motivo pertencem à congregação. Todos os proventos do trabalho ou renda não pode ser usado sem violar o voto. Pergunta:
Quando se infringe ou viola o voto segundo o 7º mandamento? Resposta: infringe-se quando, sem permissão, toma-se para si ou para alguém uma coisa pertencente à casa. Quando, sem permissão, guarda-se alguma coisa com a finalidade de apropriar-se dela. Quando, sem autorização, vende-se ou troca-se alguma coisa pertencente à congregação. Quando se usa uma coisa com outra finalidade, senão a encomendada pelo superior. Quando se dá ou se recebe de alguém qualquer coisa sem permissão. Quando se destrói ou estropia algo por negligência. Quando, ao mudar-se de uma casa para outra, leva-se algo sem permissão. No caso de infringir o voto de pobreza, o religioso deve igualmente restituir à congregação. A virtude da pobreza é uma virtude evangélica que compromete o coração a separar-se dos bens temporais a qual o religioso está obrigado escritamente em virtude de sua profissão. Pergunta: quando se peca contra a virtude da pobreza? Resposta: quando se deseja coisas contrárias a esta virtude, ao apegar-se a alguma coisa, ao utilizar coisas supérfluas. Pergunta: quantos e quais são os graus da pobreza? Resposta: na prática da profissão, há 4 graus de pobreza. Primeiro, não dispor de nada sem depender dos superiores materiais escritos no voto. Segundo, evitar a opulência, conformar-se com indispensável, constituir a virtude. Terceiro, tender de boa vontade às coisas mais simples, e isso com satisfação interior, como nos casos da cela, da roupa, da comida, está contente com a escassez. Voto de castidade. Pergunta: a que obriga este voto? Resposta: a renunciar ao matrimônio e evitar tudo o que está proibido pelos 6º e 9º mandamentos. Pergunta: a falta contra a virtude é uma violação dos votos? Resposta: qualquer falta contra a virtude é um só tempo uma violação do voto, porque nesta matéria não há tal diferença entre o voto e a virtude, como nos casos da pobreza e da obediência. Pergunta: todo mau pensamento é pecado? Resposta: nem todo mau pensamento é pecado, mas chega a sê-lo somente quando a reflexão da mente une-se à conformidade da vontade e o consentimento. Pergunta: além dos pecados contra a castidade, há algo mais que prejudica a virtude? Resposta: a virtude vê-se prejudicada pela falta de controle dos sentidos, da imaginação, dos sentimentos, da familiaridade e das amizades sentimentais. Pergunta: quais são os métodos para conservar a virtude? Resposta: combater as tentações interiores com a presença de Deus. E, além disso, lutar sem temor no que concerne às tentações exteriores. Conserva-se a virtude, evitando as ocasiões de pecado. No total, há 7 métodos principais. Primeiro, aguardar dos sentidos. Segundo, evitar as ocasiões de pecado. Terceiro, evitar o ócio. 4. Afastar-se prontamente às tentações. Quinto, evitar qualquer amizade viciosa, principalmente as particulares. Sexto, cultivar o espírito de mortificação. Sétimo, revelar as tentações ao confessor. Ademais, há 5 meios para conservar a virtude. Primeiro, a humildade. Segundo, o espírito de oração. Terceiro, a observância da modéstia. 4, a fidelidade à regra. E 5, uma devoção sincera à Santíssima Virgem Maria. O voto de obediência.
O voto de obediência é superior aos dois primeiros, já que, em realidade, é o que propriamente constitui o holocausto, e é o mais necessário porque forma e mantém viva toda a estrutura religiosa. Pergunta: a que obriga o voto de obediência? Resposta: com o voto de obediência, o religioso promete a Deus obedecer a seus legítimos superiores em todo o que lhe mantém em virtude da regra. O voto de obediência torna o religioso dependente de seu superior, em virtude da regra durante toda a sua vida, em todos os assuntos. O religioso comete um pecado grave contra o voto toda vez que desobedece a uma ordem recebida, em virtude da obediência ou da regra. A virtude da obediência. A virtude da obediência vai mais além do voto, abarca a regra, os decretos e mesmo os conselhos dos superiores. Pergunta: é necessário ao religioso a virtude da obediência? Resposta: a virtude da obediência é tão necessária ao religioso que, conquanto agisse bem, mas em oposição à obediência a seus atos, torna-se mais ou sem mérito. Pergunta: pode-se pecar gravemente contra a virtude da obediência? Resposta: peca-se gravemente quando se despreza a autoridade ou a ordem do superior. Se da desobediência resulta um dano espiritual ou temporal para a congregação. Pergunta: que faltas põem em perigo o voto? Resposta: os preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, a ociosidade e a negligência. Os graus da obediência. Primeiro, execução solícita e total. Segundo, obediência da vontade. Quando a vontade move o intelecto a submeter-se à opinião do superior. Santo Inácio dá, ademais, 3 métodos que facilitam a obediência. Primeiro, sempre ver Deus no superior, não importa quem seja. Segundo, justificar interiormente a ordem ou opinião do superior. E terceiro, aceitar toda a ordem como se fosse Deus, sem discutir e sem refletir. O meio geral para realizá-lo é a humildade. Nada é difícil para quem é humilde. Ó Senhor meu, incendeia meu amor por ti, para que entre tormentas, sofrimentos e prova não desfaleça meu espírito. Tu vês quão débil eu sou. O amor tudo pode. Meus amigos, gostaram da leitura de hoje? Diário de Santa Faustina, muito bom, né? É um ensinamento muito, muito grande para nós católicos que estão crescendo no caminho de Deus, né? Então fica por aqui, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho da notificação e que nosso Pai, nosso Deus, nosso Salvador abençoe você, a sua família, a intercessão de Maria, nossa mãezinha, sempre presente em sua vida. Vamos ler mais?